humanidade está desagradando e alguém precisa se sacrificar para aplacar a ira desse Deus. É assim que a pessoa ia ver a história da redenção. Um esforço de seres humanos se sacrificando para alcançar o amor de Deus. Está começando a entender? Quando Jesus disse para Nicodemos, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho, Efésios fala assim, que antes da cruz, antes de um encontro com o amor de Cristo, todos nós éramos filhos da ira por natureza. Numa religião pagã, deuses ficam irados e a humanidade tem que se virar para aplacar a ira desse Deus. Na religião cristã, a humanidade é irada, a humanidade é filha da ira, e Deus, que estava em Cristo, reconciliando a si mesmo com o mundo, Ele envia o seu Filho para aplacar a ira da humanidade, para que nós não sejamos mais filhos da ira. É lógico que Deus estava preocupado com a ira da humanidade contra Ele. Mas você, o Rodrigo, seu irmão, que é o Felipe, é o Rodrigo. É que Felipe é nome de filho de irmão mais novo. Felipe é nome mais novo. Rodrigo. Mas tudo bem. O Rodrigo. Eu esqueci o que o Rodrigo falou. Fala uma coisa aqui. Cara, isso não escola sabatina e agora me fugiu. Mas enfim. Tá rindo de mim, deixa aí. Eu só estava filmando aí. Tinha um Rodrigo rindo na minha cara aqui. Quando eu for passar, eu vou mandar uma ursa. Devorar ele. Olha só. Ele falou no carnaval. As pessoas estão se degladiando. As pessoas estão se matando. Proliferam vídeos de violência em portas de escola. Esses dias mostrou um vídeo de uma mãe espancando a filha porque chegou atrasada no Enem. E aí as pessoas tiveram até que apartar ali. As pessoas estão perdidas, ficam assistindo a UFC, ficam alimentando a mente com violência, com coisas que não. E as pessoas estão se degladiando, o mundo está se degladiando. Porque nós, por natureza, somos filhos da ira. Nós, por natureza, a tendência é que a gente se odeie porque a gente quer o nosso espaço, a gente quer ser respeitado. E aí Deus viu tudo isso e viu onde o pecado ia levar a humanidade. E quando você olha para toda a maldade que está no mundo, imagina o que seria do universo se Deus não tivesse intervindo para acabar com o pecado. E aí quando Deus olha a situação da humanidade, Ele não fica exigindo da humanidade que faça algo para aplacar a ira de Deus. O nosso Deus, ele é completamente diferente de qualquer suposto Deus que existe fora do que a Bíblia ensina. Porque Deus tomou a iniciativa. Porque Deus amou o mundo. E Ele, por conta própria, entregou o Filho como sacrifício para cumprir as exigências da lei. Se você não fosse um cristão, se você fosse adorador de qualquer outro Deus, você ia estar se esgoelando para alcançar o amor de Deus. Nesse suposto Deus aí. Mas na história da redenção bíblica, é Deus que toma essa iniciativa. Percebe como a gente coloca o verso no contexto, por exemplo, só no contexto das nações em relação ao povo de Israel, como esse verso tem um impacto completamente quase que incompreensível para uma pessoa que não conhecesse que Deus é amor. Mas há um outro contexto desse verso, eu quero que você preste um pouquinho mais de atenção, e eu vou já caminhar para o encerramento dessa mensagem. João 16 é a conclusão de uma conversa que Jesus teve com Nicodemos. E às vezes a gente perde a conversa, a gente fica lá, João 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Fica legal. Qual é o cerne da conversa de Jesus com Nicodemos? Qual era a preocupação de Nicodemos? Nicodemos procurou Jesus, ficou bajulando Jesus, ele, mestre, muito bom. E Jesus falou assim, olha, ninguém é bom
começaram a debater um papo, e aí eles chegaram numa situação fundamental. Jesus falou assim para Nicodemos: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Você precisa experimentar um novo nascimento, Nicodemos. E aí Nicodemos, sei lá, se era burro ou se deu uma desentendida. Acho que ele deu uma desentendida, né? Não é preciso ser tão tapado assim. Mas, Senhor, posso eu voltar no ventre da minha mãe? Lógico que não. Você é o Benjamin Button agora. Como é que chama o filme lá? Nossa, misterioso, curioso, né? Curioso caso Benjamin Button. Vai ficando novo e vai voltar para a barriga da mãe. Óbvio que não é assim, né? Evidente. É evidente que Nicodemo deveria entender a profundidade que Jesus estava falando. Jesus está falando de uma necessidade que você tem. Como é que é seu nome? Júnior, você tem uma necessidade. Como é que é seu nome? Como é que é seu nome, querido? Olivia, você tem uma necessidade. Você não sabe, talvez você saiba. Mas se não sabe, eu vou te revelar hoje. Tem uma necessidade. Acabaram com a minha necessidade, obrigado. Você tem uma necessidade, querido. Como que é seu nome? Francisco tem a necessidade. Eu tenho uma necessidade. Nós todos temos uma necessidade em comum. Nós precisamos ser transformados. Novo nascimento significa transformação. Eu preciso ser transformado. É inacreditável o que o pecado fez com a humanidade. Porque eu olho para minha filha tão pura, tão ingênua, tão inocente. A minha filha agora mesmo, ela tinha umas crianças aqui brincando, e cada criança tem um temperamento, né? E ela chega toda feliz ali, querendo se enfiar na brincadeira dos outros. E aí ela foi pegar um lápis que não era dela. E aí as crianças estavam brincando, tomaram a mão dela, porque não é dela. E ela ficou rindo. Muita inocência, muita pureza. Vocês acreditam que a minha filha precisa ser transformada? Que ela não sabe, e eu ainda não consigo ver claramente os vestígios dessa natureza, como eu vejo em mim, como eu vejo numa pessoa dançando funk, como eu vejo num homem que bate na esposa. Nós não conseguimos ver até nas nossas crianças os vestígios do pecado, mas eles estão lá, desadormecido, às vezes sem oportunidade de saltar os olhos. Mas os nossos bebezinhos já nascem e precisam ser transformados. A Bíblia fala assim, e a lição falou essa semana, que Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que estava perdido. Mas só buscar e salvar e achar e encontrar o perdido não basta. Jesus encontra o perdido, tira o perdido do caminho que era perdido e agora coloca no caminho que ele não está mais perdido, mas ele nesse caminho precisa ser transformado, porque senão ele vai se perder de novo. E é por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Queridos, se você está repetindo esse verso está na tua cabeça, que bom que ele está na tua cabeça, mas você precisa entender uma coisa: esse verso só vai fazer sentido na minha vida, eu só vou entender completamente o que significa. Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho, se eu me permitir ser transformado, senão tudo isso é em vão. Porque Jesus Cristo não veio transformar a multidão, Jesus Cristo não veio transformar a igreja, Jesus Cristo não veio transformar esse acampamento. Como assim, irmão? Claro que não, queridos. Deus veio transformar você. É você que Ele veio transformar. É você que Ele veio transformar. Você veio transformar. Jesus Cristo não morreu pela multidão. Jesus Cristo morreu por mim. É a mim que Ele quer transformar. Se só eu estivesse aqui no mundo, Jesus viria e morreria para me transformar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja encontrado, seja transformado e tenha a vida eterna. Amém. Que nós possamos, queridos, buscar em cada encontro espiritual, nesses próximos dias,
um momento de transformação. Eu vou chamar aqui a Joyce. A Joyce tem uma mensagem que fala do amor de Deus e mostra como Cristo escolheu passar por isso. Não havia nada ali na cruz, não havia nada nos soldados, não havia nenhum poder nessa terra que pudesse forçar Jesus a carregar aquela cruz e ser pregado naquela cruz e morrer da forma como ele morreu. Não há poder no universo que seja capaz de deter Jesus de fazer aquilo que ele quer. E sabe por que Jesus morreu na cruz? Porque não havia poder no universo também que fosse capaz de fazê-lo desistir de te salvar. Nem toda a dor que ele passou, nada podia colocar Jesus na cruz e nada podia tirar Jesus da cruz, porque ele escolheu estar na cruz por você. Ouça essa mensagem, Deus abençoe.